Vamos abrir a santa palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, no livro de Deuteronômio, o último livro de Moisés, Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. E nós temos uma declaração, uma promessa tão linda nessa passagem. O tema dessa noite se baseia exatamente nessa promessa e na certeza de que Deus cuida dos seus amados. Deuteronômio, capítulo 33, verso 12, diz assim: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Será que nós poderíamos repetir todos juntos esse versículo? O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. O que nós temos aqui é uma declaração inspirada de Moisés. Ele está abençoando as 12 tribos de Israel. A sua morte se aproxima. Deus já lhe disse: Moisés, está chegando a hora de você subir. Então Moisés, que havia sido o líder daquelas pessoas durante 40 anos na travessia do deserto, que amava aquele povo, cheio do Espírito Santo, começa a abençoar as 12 tribos de Israel. E ao fazer isso, Moisés recapitulava uma cena lá do livro de Gênesis, quando Jacó, também prestes a morrer, já no seu leito de morte, abençoou os seus 12 filhos, dando a cada filho uma bênção. E a diferença é que Jacó abençoou 12 filhos, Moisés abençoou 12 tribos. Jacó abençoou 12 pessoas, Moisés abençoou 12 milhares de milhares, porque cada um daqueles filhos de Jacó havia se multiplicado e se tornado uma multidão, uma prova da fidelidade de Deus. Uma prova da fidelidade de Deus. E agora, então, Moisés está reeditando Jacó. Depois de 400 anos, ele começa a abençoar as tribos, e quando ele chega na tribo de Benjamim, Moisés, inspirado por Deus, faz uma bênção, declara uma promessa que vale para todos os amados do Senhor. Para todas as amadas do Senhor. Ele diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele, e o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Você é um amado do Senhor. Você é uma amada do Senhor. É assim que Deus se refere a você na palavra dele. E Deus está dizendo que os seus amados receberão o seu cuidado. Eu quero que você saia daqui esta noite com uma certeza absoluta na sua alma: Deus cuida dos seus amados. E por que nós podemos ter esta certeza, meus irmãos e irmãs? Porque Ele o disse, e porque Ele não muda. Deus sempre cuidou dos seus amados. O Deus verdadeiro, o Deus único, não o Deus fabricado pela imaginação dos homens, não o Deus da conveniência, mas o Deus verdadeiro que se revelou na Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus que não muda. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Irmãos, já pensou se Deus mudasse? Já pensou se Deus voltasse atrás? Já pensou se Deus consultasse o VAR? Meus irmãos e irmãs, e Ele então reconsiderasse? Já pensaram se Deus chegasse para a gente e dissesse assim: olha, eu pensei melhor, eu revi a situação, eu mudei de ideia? Qual seria a nossa segurança?
Tem muita gente que gostaria que Deus mudasse. Ah, Deus condenou o adultério, mas agora Ele está liberando. Deus disse que não era para fazer sexo antes do casamento, mas agora é diferente, Deus não liga mais. Deus disse que não podia ter relacionamento homossexual, mas agora Deus mudou. Tem muita gente querendo que Deus mude. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito carinho. Se Deus mudasse, você viraria poeira, se tornaria pó. Ele diz na palavra dele, eu, o Senhor, não mudo. E é porque eu não mudo que vocês, filhos de Israel, não são consumidos. Deus é fiel, Deus é perfeito. Deus não revê os seus conceitos, Deus não precisa de atualização. Sabe como? Acho que eu vou baixar uma versão 2.0 de Deus aqui, mais atualizada, mais moderna. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus é o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de ser o Todo-Poderoso. E isso é ótimo, porque pelo fato de Deus não mudar, nós temos a certeza de que, como Ele cuidou dos servos dele no passado, vai cuidar dos servos dele hoje. Deus cuidou de José dentro de uma cadeia. Deus cuidou de Daniel, meus irmãos e irmãs, numa cova de leões. Deus cuidou de Davi quando ele era perseguido pelo rei Saul. Deus cuidou de Pedro quando Herodes queria matá-lo. Deus cuidou de Paulo quando estava num navio naufragando. Porque Deus cuida dos seus amados. Deus sempre cuidou dos seus amados, e Deus sempre vai cuidar dos seus amados, porque é a promessa que Ele nos faz. Ele diz, o amado do Senhor habitará seguro com Ele, todo o dia o Senhor o protegerá, e Ele descansará nos seus braços. Essa semana, um membro dessa igreja foi vítima de um assalto. E eu estava conversando com esse irmão pelo telefone, e ele dizia, pastor, graças a Deus, o livramento, graças a Deus a proteção, não aconteceu nada de mal comigo. Eu até disse para aquele irmão, meu amado, mais tem Deus para dar que o diabo para tirar. Ele disse, pastor, não tenho dúvida disso, eu só tenho que agradecer, porque Deus me guardou, Deus me protegeu. É promessa do Senhor, e Ele não muda. E este Deus maravilhoso, que cuidou dos seus filhos e das suas filhas, lá nos tempos da Bíblia, continua a cuidar de nós, e nos faz promessas. Esse versículo é tão lindo, essa declaração é tão bonita, porque na verdade são 3 promessas em uma. E é uma frase formada por 3 declarações, que nos falam sobre segurança, que nos falam sobre livramento, que nos falam sobre o cuidado do Senhor. Olhem só, a primeira frase diz assim, o amado do Senhor habitará seguro com Ele. O amado do Senhor habitará seguro com Ele. Está falando de presença, de companhia, está falando de proteção. Deus está dizendo que aqueles que Ele ama habitarão com Ele, e não apenas aqui na terra, também lá no céu. A segunda frase fala sobre proteção, porque diz, todo o dia o Senhor o protegerá. Então é uma proteção diária, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Senhor não cochila, não tira férias, a sua proteção é constante. E a última frase traz uma promessa de descanso, traz uma promessa de repouso. Fala assim, o amado do Senhor repousará nos seus braços. E como a gente precisa disso, não é? De descanso, de repouso, de poder relaxar sabendo que tem alguém cuidando da gente. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Ele nos promete exatamente o que nós precisamos. E isso que Deus nos promete, Ele nos concede através de Jesus Cristo.
A Bíblia fala que tantas quantas são as promessas de Deus, em Jesus elas encontram o seu cumprimento, o sim e o amém. Então Deus nos dá tudo aquilo de que nós precisamos, nos dando o seu próprio Filho, Cristo, o Salvador. É promessa do Senhor. E se é promessa do Senhor, nós podemos confiar. Agora, amados, Deus nos faz então 3 promessas. E Ele requer de nós 3 atitudes. Não se trata apenas de fazer promessas. Se trata também de exigir, de requerer, da parte daquele a quem as promessas são endereçadas, a atitude correta. Então esse Deus que promete a você segurança, que promete a você cuidado, que promete a você descanso, pede também a você 3 coisas. A primeira coisa que Deus pede é que você confie nele. Porque de nada adianta Deus me fazer uma promessa se eu não confio na promessa do Senhor. Se eu não me aposto dela, se eu não firmo nela os meus pés, se o meu coração duvida, se eu questiono, então o que vai acontecer é que os meus pés estarão em um terreno escorregadio e eu acabarei colocando tudo a perder. No hemisfério norte, já perto do Polo Norte, existe um bichinho chamado lemingue. E os lemingues são animais muito fofos, pequenos, parecem com um porquinho da Índia. Mas o lemingue tem um comportamento muito peculiar. Quando um lemingue se assusta e sai correndo, todos os outros, porque eles vivem em grandes bandos, se assustam e saem correndo também. Eles não sabem por que estão correndo, mas correm. E saem naquela corrida, e se houver um precipício, eles vão correndo e caem no precipício e morrem. O que eu queria dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: não seja um lemingue. Não se precipite. Não se lance do precipício. O pânico é algo extremamente perigoso. Quando há uma tempestade, a coisa mais perigosa que um marinheiro pode fazer é entrar em pânico. Porque aí o navio vai afundar com certeza. E o diabo, que só quer o nosso mal, deseja que nós entremos em pânico, que nós nos precipitemos, que nós hajamos pelo nosso próprio coração, que nós queiramos resolver as coisas do nosso jeito. Espera um pouquinho. Deus fez uma promessa. Deus disse que ia cuidar de você. Você vai confiar na promessa de Deus? Ou você vai querer fazer as coisas do seu jeito? Da sua maneira, pela sua cabeça, pelo seu coração? Você vai confiar ou você vai se precipitar? Você vai ser uma ovelha do rebanho do bom pastor? Ou você vai ser um lemingue e pular do precipício? Então o mesmo Deus que nos fez promessas, nos fez também uma exigência. E a exigência é: confie, confie, espere, aguarde, confie. Eu prometi que eu ia cuidar de você. Então não se precipite. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito, diz o Senhor. A segunda coisa que Deus requer de nós: coragem. O mesmo Deus que nos diz confie, nos diz vá em frente. Se você tem uma promessa de Deus, vá em frente. Se você tem certeza de que está dentro da vontade de Deus, vá em frente. Se Deus lhe disse: meu filho, minha filha, é isso que eu quero que você faça, vá em frente, não se acovarde, porque Deus irá com você. Assim como nós precisamos ter fé para esperar quando Deus está fazendo a obra, nós também precisamos ter fé para caminhar e fazer parte da obra de Deus quando Ele nos aponta o caminho. Uma vez eu vivi uma experiência muito engraçada.
na igreja que eu pastoreava lá em Paú, um dia nós saímos para fazer uma caminhada de oração. Todo domingo à tarde a gente se reunia e saía para fazer evangelismo, entregar folhetos e visitar as casas, mas naquele dia nós fizemos algo diferente. Nós dividimos o grupo e falamos: olha, nós vamos passar pelas ruas. E em cada rua a gente vai orar pelas pessoas que moram naquela rua. E no próximo domingo a gente vai voltar na mesma rua e a gente vai evangelizar, a gente vai falar de Jesus, a gente vai convidar para o culto. Combinamos, dividimos, cada um tinha a sua área, a sua região. Eu fui junto com 2 rapazes, 2 adolescentes para jovens, e a gente saiu para fazer a oração nas ruas que a gente tinha que fazer. Quando nós chegamos na primeira rua que a gente tinha que orar, estava uma confusão danada. Um monte de gente correndo de um lado para o outro e nós não entendemos. Eu vi um garoto que eu conhecia, chamei aquele garoto e perguntei assim: o que está acontecendo? E ele disse: foi descoberta em uma casa, lá no fim da rua, uma grande colmeia de abelhas africanas. Então o pessoal da prefeitura veio retirar a colmeia. Só que isso alvoroçou as abelhas, tem abelha voando para tudo que é lado, e então as pessoas estão tomando muitas ferroadas. Bom, eu nunca levei ferroada de abelha africana, mas quando eu era adolescente eu tive uma experiência desagradável. Eu me choquei contra um ninho, uma colmeia, não sei se é assim que se fala, uma casa de vespas. E eu não estava nem um pouco a fim de descobrir se picada de abelha africana doía mais, menos ou igual do que picada de vespa. Aí eu falei para os meninos que estavam comigo: pessoal, vamos orar então nas outras ruas. Enquanto a gente ora nas outras ruas, eles levam as abelhas, e eu orei, assim, aquela oração mais comprida, irmãos, para dar todo o tempo do mundo para as abelhas se acalmarem ou irem embora. Depois de algum tempo, todas as ruas já tinham sido visitadas. Aí eu falei com os rapazes: bom, só ficou então a Rua das Abelhas, vamos voltar lá. Quando nós voltamos, a situação não estava muito melhor. A prefeitura já tinha levado a colmeia embora, e agora as abelhas, sem ter uma colmeia, estavam ali furiosas. Todo valente, todo corajoso daquela rua já tinha perdido a valentia, porque já tinha levado muitas ferroadas. Então estava todo mundo dentro de casa, as abelhas revoando exatamente no lugar onde nós teríamos que passar. E os adolescentes olhando para mim, esperando o que o pastor vai fazer. E na minha imaginação, eu podia ouvir assim a voz do diabo dizendo assim: você quer orar aqui? Vem que eu quero ver. Irmãos, eu tenho uma raiva tão grande desse sujeito, que quando eu pensei nisso, quando essa cena veio na minha mente, eu fiquei tão zangado, e eu disse: vamos em frente. E a gente foi, porque o diabo nos desafia. Ele fala: você acha que você vai salvar o seu casamento? Vem que eu quero ver. Você acha que você vai tirar o seu filho das drogas? Vem que eu quero ver. Você acha que você vai superar aquele vício? Que você vai consertar a sua vida? Que você vai ser uma pessoa diferente? Vem que eu quero ver. Ele nos desafia, irmãos. E nessa hora, se você sabe que você está dentro da vontade de Deus, só há uma atitude possível: vá em frente. E a gente foi. Irmãos, foi muito assustador. Aquelas abelhas revoavam à nossa volta, se chocavam contra a nossa cabeça, passavam a centímetros do nosso nariz, mas não nos fizeram mal. E nós passamos ali embaixo do lugar onde havia estado aquela colmeia, e aí nós viramos no final da rua, à esquina,
E quando nós viramos a esquina, foi uma cena muito engraçada, porque tinha um homem na rua, e esse homem tinha se embrulhado todo com um lençol azul claro, e estava com a palha de coqueiro na mão. Era a defesa dele. Imagina a cena. Imagina a cena ali. E aquele homem vestido de um jeito tão engraçado, arregalou os olhos, olhou para a nossa cara, olhou para a Bíblia na nossa mão, olhou de novo para a nossa cara, olhou para a Bíblia da nossa mão e disse o seguinte: ué, os crentes passaram. Eu queria dizer uma coisa para você hoje com muito carinho: confie em Deus, você vai passar. Confie em Deus, você vai passar. Confia em Deus, você vai passar, você vai atravessar. Nada é impossível para Deus. Então vá em frente, porque Deus cuida dos seus amados. E você vai passar, e as pessoas vão glorificar o seu Deus pela vitória que Ele haverá de conceder a você na sua vida. Terceira coisa, para encerrar, você tem que orar. Confie em Deus, tenha coragem, mas persevere na oração. Igreja, qual é a coisa mais importante do que orar? Continuar orando. É a única coisa mais importante do que orar. A única coisa mais importante do que orar é continuar orando. A Bíblia diz assim: perseverai na oração. Eu já orei, então o que eu faço? Continuo orando, porque assim o Senhor haverá de me dar a vitória. C.S. Lewis, um escritor evangélico, já dizia que os dois métodos pelos quais podemos provocar acontecimentos são chamados de trabalho e oração. Então nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus, mas é essencial que nós continuemos sempre orando. O seu Deus está à distância de uma oração. Talvez você esteja soterrado de problemas, como alguém que caiu embaixo dos destroços de um prédio que implodiu. Mas se você clamar, Deus vai ouvir você. Ore, continue orando, até que o Senhor resgate você e firme os seus pés sobre a rocha. Mas você precisa orar. Pastor, eu já orei, o que eu faço? Continuo orando. Porque a única coisa mais importante do que orar é perseverar na oração. Meus irmãos, são boas notícias. A boa notícia do Senhor para nós essa noite é que Ele cuida dos seus amados. Então, segure a mão que Jesus estende para você. Coloque-se na segurança dos braços do Senhor. Eu acho que nós temos duas opções nessa vida. A gente pode andar por conta própria, pela nossa cabeça, pelo nosso coração, pela nossa força. Ou a gente pode se aninhar nos braços de Deus e dizer: sou ovelha do teu rebanho, sou membro da tua família, sou filho da tua casa, sou teu amado, sou tua amada. Cuida de mim e me conduz. E quando nós temos essa confiança no Senhor, tudo muda, tudo acontece. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Você acredita que Deus cuida de você? A Bíblia diz que o amado do Senhor habitará com ele em segurança. E todos os dias o Senhor o protegerá. E ele descansará nos seus braços. É promessa de Deus. Você confia em Deus? Você acredita em Deus? Você crê que Deus cuida dos seus amados? Você acredita que Deus quer cuidar de você? Então deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Confie no Senhor.